Fiz uma meia dúzia de retomada assim. Tô Que muito bom. feliz. E você usou na apostila quais exercícios? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 10. Você que é o tio da Fernanda, né? Isso. A Fernanda arrebentou, rapaz. Eu não esperava, não, viu? Poxa, graças a Deus. Eu acho Ela que falou contigo? ela falou assim, Rapaz, se eu não me engano, deu de 700 para 800 palavras, com uma compreensão de 70 ou 75, uma coisa assim. ela Eu, falou 60, foi 60/70, foi isso aí mesmo. e aí, assim, ela surpreendeu, tá? Porque Ela ela zerou o teste inicial, tá? sim, eu já esperava por isso já. De Ela tinha fato, zerado e ela é muito jovem. Ela foi despertar, na verdade, lá na terceira aula, sabe? Que eu peguei e joguei sim, duro com ela, sabe? Não deixei de brincar e tudo, né? Que ela é jovem, mas aí eu joguei duro com ela entendeu a brincadeira, assim, a jogada e levou a sério, rapaz. E falei assim, eu acho que você tá melhor do que seu tio. Aí sim, fiz essa brincadeira sim. com ela, sabe? Não, sim, Aí eu sim. falei, não deixa de contar para ele, não, que ele vai ficar orgulhoso, né? Tá. Em falar nisso, quanto deu o seu último teste? Eu tenho anotado aqui, não vou chutar não, porque o último teste já tem um tempinho. Ok, então a gente pode começar com uma avaliação, né? Para ver justamente o seu ponto de partida aí, saber quais foram os exercícios, né, que você executou, para às vezes, né, só de ter feito o exercício já te dá um feedback, né? E aí você continua às vezes fazendo o mesmo exercício, só que com outra visão. Eu dei uma Sim, aula agora para o José Carlos, você pode até assistir a aula dele, muito boa, tá? Então, ele tinha dúvida, por exemplo, sobre o objetivo do curso, ele tinha dúvida de como que interpreta o parágrafo, ele tinha dúvida de como é que fazia o palavras, ou seja, ele já estava fazendo, aí começou a ver na prática como é que funciona, aí agora, com os esclarecimentos que eu dei, ele está preparado para poder retomar. Então, às perfeito. vezes, é isso, sabe? Então, conta aí para a gente como é que foi que você fez. Achou o resultado? Achei. Ok. Olha, o último tem um bom tempo. O último foi em fevereiro, tem um bom tempo. Não. 10, Fevereiro deve ter sido o teste inicial, né? Que nossa mentoria começou com os alunos no dia 14 de fevereiro, na semana de carnaval. Então, essa foi a primeira semana, foi a semana dos testes iniciais, né? sim. Então, deixa eu ver aqui. E esse daí deve ser o teste Troquei, inicial. Quanto deu esse? troquei. Deixa eu ver aqui, meu teste Se inicial. deu até 200 e poucas palavras, Eu acho com que não, uma compreensão de até 30%, é o teste inicial. deu menos, mas foi isso aí. A compreensão eu lembro que foi a próxima a 30, mas foram menos palavras. Não está escrito aí no seu teste? Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, Marcos, esse resultado é extremamente importante. Por exemplo, se Sim, eu fizer um teste com você agora e der 300 palavras, se você lia 100, é ótimo, você triplicou. sim, Mas se você lia 270, é péssimo, não sim, melhorou quase nada. Se a sua compreensão era 15 e você fizer 30, dobrou. Se ela era 30 e você fizer 35, não melhorou nada. Entendeu a importância do teste inicial? sim. E é o que vai te dar a motivação. Por exemplo, quando você está indo para academia, você faz um mês de academia com a finalidade de queimar caloria ali e emagrecer. Aí depois de 30 dias você pesa, tem 1 quilo a mais. Desanima ou não desanima? Depende. Depende. É isso que eu ia Musculação falar. não Depende, né? tem a ver com Ela pode peso, ter não. ganho 1 quilo, mas ela pode ter perdido muita gordura e ter ganhado um pouquinho É, de massa muscular, certo? sim, Mas, no geral, ela se queria, né,
perder peso e perder medida, ela vai ficar chateada, Sim, né? sim, Porque a finalidade dela era dar uma secada, sim. entendeu? Então, tem isso aí. Agora, ela pode, aparentemente, achar que piorou, mas, na verdade, todo o metabolismo dela foi mexido, ela está com mais energia, ela está dormindo melhor, ela está mais preparada para uma queima de gordura no próximo trimestre, né? Então, você respondeu sabiamente, depende, né? Mas, a grosso modo, se ela queria secar, ela vai... Ah, pô, né? Eu fiquei um mês, ao invés de emagrecer, eu fiz foi engordar, vou parar, né? Então, isso é relativo. Então, nós vamos pegar... Me conta aí agora como é que você treinou, quais foram os exercícios que você fez? Então, eu fiz. Você passou uma bateria bem robusta aqui, boa, que foram, eu lembro, foi 1, 2, 3, 4, depois 10, isso mesmo. Um é a esquerda, direita, 2, direita, esquerda, 3, vai e volta, 4 vai, ao 10 eu já sei que vai e volta. Isso foi no Isso, grupo Palavras? isso, grupo Palavras. Isso. O Palavras ele tem por objetivo aumentar o ritmo com o metrônomo, tá? Dar mais pressão na capacidade de o tempo que você gasta para ler a linha, percepção, né, total da palavra, né? Parar de ler sílabas, sílaba por sílaba, diminuindo a quantidade de saltos na linha. Então, geralmente, quando a gente lê silabicamente, a gente faz 30 saltos. Quando a gente lê palavra por palavra, a gente faz 8 saltos, né? Então, da direita para a esquerda também melhora esse campo de visão, certo? Então, por isso que numa folha a gente lê com o metrônomo da esquerda para a direita, na outra da direita para a esquerda, na outra em zigue-zague, né? Aí a 4 já é indo, a 5 é voltando, a 6 já é zigue-zague, a 7 é indo, ou seja, cada folha que eu vou trocando eu respiro, hiperventilo e vou trocando de página, não é isso? E vou até a folha 10, em 10 minutos dá para fazer mais de uma vez da folha 1 a 10. Tá? Então, esse é o primeiro exercício. E o exercício do livro, você fez? Lendo e Sim, explicando parágrafos em voz alta? fiz sim, fiz sim. Tá. Então, nós vamos pegar um texto aqui para te avaliar, tá? Sim, Vamos pegar o texto aqui, os hemisférios cerebrais, por exemplo. Os hemisférios cerebrais deve estar lá na página 19. Vou olhar aqui para você. Os hemisférios cerebrais. eu acho que eu tinha que ter mais um livro. Textos para avaliação, tá? Eu não vou perder tempo procurando agora, não. Você Dá está só um sem pouco. apostila? É, eu recebi os três e eu não, neste exato momento. Eu vou mandar para você aqui no seu celular, tá bem? Muito obrigado. Tá aqui. Sério? Deixa eu procurar o Marcos aqui. Eu acho que eu tô Manda um louco. oi para mim aqui no meu celular, no meu WhatsApp. Sim. Pronto, apareceu aqui. Agora eu vou mandar aqui o caderno. Mandei. Estou só aguardando chegar aqui agora. Tá carregando, né? Sim, Tá, na hora de chegar aí você me avisa. tá bom. Por enquanto, nada. Tá. Então o teste você já sabe, né? Ao invés de 1 minuto, eu vou reduzir o tempo, correto? Sim, Eu vou reduzir o tempo, ao invés de 1 minuto, eu vou marcar 30 segundos. Aí, quando a gente localizar o texto, você vai ter que ter aí papel e caneta, correto? sim. Já chegou para você aí, não sei se visualizou, mas ele já chegou. Então, você abre aí nos hemisférios cerebrais, está em ordem alfabética, começa com O. Então, vou olhar aqui a página exata para ver aqui para você.
Na verdade, não é a 17, não, é a página 30. 30, né? Está marcado aqui no rodapé. Tá? Achou? Tá, eu vou olhando no celular mesmo. Eu ia mandar pro Note, mas Não, pode ler por aí mesmo. Você tem que, inclusive, acostumar, né? Você viu lá que eu estou criando um aplicativo com todo o conteúdo de leitura dinâmica e memória, né? sim, Completo, né? Então, você vai ter um portal de superaprendizagem. Vai ter Brainwave, vai ter tudo lá. Vai ter nutrição cerebral, vai ter chat, vai ter plantão de dúvida, vai ser tudo por lá, sabe? sim, Ok, então, achou? sim. Posso ligar o cronômetro? Um segundo, papel e caneta, postos, certo. Vou ligar o cronômetro, certo? Tá. Valendo. 30 segundos, tá? Tempo esgotado, né? Ó, 30 segundos. Tá, até onde você conseguiu ler o texto? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Em qual palavra você parou? Eu parei na última linha. Tá, então você terminou o terceiro parágrafo. Tá? E iria iniciar a última linha dele. Tá, então você parou na palavra qual? Maior? Tem que ser exato, tá? Ah, sim, sim. Cadê? Um, dois, três. Possibilidades. Tá, então você vai escrever assim no papel, né? Terceiro parágrafo, tracinho, possibilidade. Você vai Sim, chamar isso aí de teste oficial, ok? Depois você vai procurar e vai criar uma tabela, tá? Primeiro teste oficial, segundo teste oficial, aí você tem que colocar o nome do texto, quantas palavras você leu e quanto de compreensão. Então, cada teste tem que estar numa tabela. Primeiro teste, segundo teste, terceiro teste. Bacana? perfeito. Tá. Então, primeira pergunta, né? O texto citou um animal aí. Pássaro. Coloca pássaro e põe 5 pontos. Mas por que 5 pontos? Porque era passarinho. Ah, sim. Faz diferença, né? O pássaro pode ser uma águia, né? E pode ser um periquitinho, né? Daqueles miudinhos, né? Um Uhum. pardalzinho, né? Sim, Tá. Ele diz que um passarinho, para voar, precisa ter sim. Duas asas. as duas asas, né? Em perfeita situação, né? As duas asas, 10 pontos. Tá colocando, né? Número 1, pássaro, 5 pontos. Número Sim, 2, duas asas, 10 pontos, né? sim. Pergunta número 3. Ele sugere uma experiência. Ele diz assim: se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. Se cortar uma das asas, ele vai voar em círculo. Tá, coloca assim: se cortar uma asa, voa em círculo. Coloca aí. E põe 5 pontos, né? Ele não sugeriu arrancar a asa toda, não. Ele falou para cortar um pedaço da asa. Geralmente é a pena, né? Geralmente isso é feito com um papagaio, para ele não fugir, né? Você corta, né, os dois lados um pouco da pena, e aí ele não consegue voar, né? Nesse caso, se cortar só de uma asa, ele voa em círculo, né? Ele fala que às vezes na natureza acontece, né, do passarinho nascer de um jeito aí. Essa é a 5? Essa é a 4. Não sei nem. 4. Às vezes o passarinho nasce com uma deformaçãozinha, Não lembro de ter visto. tá? Deixa um traço. Ele Sim, fala, às vezes o passarinho nasce com uma asa mais forte do que a outra.
Verdade, E ele vai ter a verdade. mesma dificuldade para voar. Ele também vai voar torto, né? Vai voar desajeitado. Isso aí você concorda que é uma metáfora, né? É só uma historinha que ele está contando? Perfeito. Tá, Criando um então, link número 5, né? Ele quer falar e ele quer fazer uma comparação com o quê? com o cérebro, os Foi hemisférios com o cerebrais. cérebro. Isso, ia ganhar 5 pontos, hein? Ele não é com o cérebro, ele quer falar com os hemisférios cerebrais. Sim. Escreve aí, hemisférios cerebrais. Se você colocasse cérebro, era 5 pontos. Que aí foi muito específico, né? Tá, número 6. Qual foi a comparação que ele fez com o cérebro? Ou seja, o que quer dizer, né, a metáfora do passarinho com os hemisférios do cérebro? Se você tiver um lado do cérebro mais fortificado que o outro, haverá um desequilíbrio também. Isso, né? É necessário balancear os hemisférios, né? Pode escrever o que você falou mesmo, né? Se tiver um lado desequilibrado, vai prejudicar. Certinho. Tá, então, como você leu até aí, só é possível perguntar até aí. Mas eu vou perguntar mais uma, tá? Número 7. Você ainda lembra do título do texto? Hemisférios cerebrais. Escreve aí, tem que estar perfeito. Senão tira o ponto. Qual é o Sim. título? Putz. Escreve aí, depois você me Tá conta. O bom. máximo que vai acontecer está errado. Sim. Escrevi. Como é que tá? Eu escrevi aqui hemisférios cerebrais. Você tirou os, Tirei. então você 5 pontos. O nome do texto é Os Hemisférios Cerebrais. 5 pontos. Quantos pontos você fez? 45. 45 pontos. É fácil calcular, ó. É só você pegar 45 e dividir por 7 perguntas. Deu 64%. Tá? E vamos calcular a velocidade, sabe contar quantas palavras você leu? Palavra. Conta vírgula, conta ponto, conta parêntese, hífen. Então, do título até a palavra possibilidades. 108. 108 vezes 2, né? 216. Tá, o seu resultado é o resultado de uma pessoa, se fosse a primeira aula, acima da média. Tá? Uma pessoa lê lá 150, 180, você já está com 218. Uma pessoa entende 20%, que foi o que você fez no primeiro teste, né? Deu Foi. cento e pouquinho com lá seus 20%, certo? Sim. Então pode dizer que você já dobrou. Ao invés de 100, você lê 200. Ao invés de 20, você já entende 60. Sim. Tá? Então, essa semana você vai fortalecer o treinamento só do palavras, tá? E vai fortalecer a explicação de parágrafos. Qual é o livro que você está usando? Esse livro aqui. Agora, se Querer. sobrar, é o mesmo livro, ok. Se sobrar tempo, você pode pegar aulas que eu coloco lá.
principalmente relacionadas ao seu nível. Você Uhum. vai ver lá, por exemplo, eu vou colocar uma aula lá agora, né? Aula indicada para todos que estão entre a primeira e terceira sessão. Tá? Então, essa ali você pode assistir, e na hora que eu pedir para fazer o exercício, treinar, você treina junto. Tá? Se sobrar tempo, viu, Marcos? Mas a sua tarefa semanal é palavras, pegar firme no palavras ainda, para poder subir a velocidade pelo menos para uns 350, tá? E a compreensão chegar onde você está mesmo, 65, 70. Aí tem que ter mais um ganhozinho aí, tá certo? Perfeito, Até perfeito. aí, alguma dúvida? Não, tudo certo, muito obrigado. Então, maravilha, vamos pegar firme.